Em 2018, a minha startup Pionerd faturou 1,2 milhões de reais. Em 2019, a gente faturou 2,2 milhões de reais. Em 2020, a nossa projeção era de faturar 4 milhões de reais. Mas uma coisa que não estava previsto nem na minha empresa, nem em nenhuma empresa do mundo, era uma pandemia chamada Covid. Como a minha startup é um marketplace de serviços presenciais, quando deu o primeiro toque de recolher da Covid no Brasil, porque ela começou a se alastrar, em março de 2020, eu ainda lembro certinho desse mês, todos os nossos clientes, que a grande maioria era varejista, cessaram os pagamentos e disseram que não iriam mais pagar enquanto não soubessem o que iria acontecer nos próximos meses. No primeiro mês de Covid no Brasil, a minha empresa perdeu literalmente 70% do faturamento. Eu tirei lições muito importantes sobre ter sobrevivido à Covid. Hoje a minha empresa ela ainda existe, mas ela passou 3 anos sobrevivendo a essa pandemia e se reerguendo. E a moral da história é que eu tirei uma lição muito valiosa sobre empreender e sobre diversificação de risco. Porque quando a Covid veio e quase devastou o meu negócio do mapa, eu tinha todos os ovos por quase uma década num único negócio. E quando eu saí da minha operação, alguns anos depois, para construir o ecossistema de micro-SaaS e construir um portfólio de micro-SaaS, eu entendi o conceito de você criar várias pequenas apostas. Atualmente, eu tenho cerca de 6 produtos que me geram renda recorrentemente todos os meses. E eu não estou falando de cursos e infoprodutos. Sim, eu tenho esses infoprodutos no meu portfólio, mas eu tenho outros negócios também, meus micro-SaaS, meus outros projetos. Tudo que eu faço hoje, eu busco pulverizar a minha renda para nunca depender de um único cliente, de um único fornecedor ou exclusivamente de algo que um dia possa me levar à falência ou à dependência exclusiva financeira dele. Então, galera, no vídeo de hoje eu quero trazer algumas lições super bacanas sobre esse modelo de negócio de pequenas apostas e como você também pode ter esse mindset de ser um empreendedor e pulverizar esses riscos. E o vídeo de hoje ele tá super bacana. E fazendo uma rápida chamada, se você também faz parte dos 40% da galera que tá assistindo esse vídeo e ainda não se inscreveu aqui no meu canal, clica aqui embaixo, dá uma força pra mim, pra eu continuar fazendo esse conteúdo e saber que de alguma forma eu tô gerando esse valor muito massa pra você, beleza? Partiu pro vídeo de hoje. Eu tenho um vídeo que eu falo disso aqui, e eu vou deixar aqui embaixo esse vídeo também, onde eu mostro o meu framework que eu fiquei 12 meses, ou no caso quase 2 anos agora, produzindo conteúdo incansavelmente todas as semanas com a intenção de gerar valor. Porque eu entendi 2 coisas sobre produção de conteúdo sendo um empresário, sendo um empreendedor de tecnologia. A primeira coisa é que para eu educar um mercado, no caso o conceito de micro-SaaS, como ele não existe no Brasil, e eu tropicalizei esse conceito com muita força, para eu fazer esse trabalho de educação, eu precisava gerar um conteúdo muito foda. Um conteúdo completo, denso, um conteúdo que quem quisesse ler, teria que ler por 10 a 15 minutos uma peça de um artigo ou ver um vídeo por vários minutos, que é um conteúdo muito completo. A segunda coisa que eu entendi é que esse conteúdo completo, ele não só tem que ser quase como um TCC de uma faculdade, mas como ele também tem que gerar um valor completamente sólido para vocês, onde você pudesse pegar esse valor e de fato aplicar ele nos seus negócios. Bom, para mim, o que eu tirei de conclusão fazendo esse trabalho de fim de funil e com essa geração de valor constante foi que eu consegui trazer quase 9 mil pessoas para nossa comunidade de micro-SaaS e mais de 350 alunos para minha comunidade privada, onde essa galera engajou completamente com essa minha missão de criar várias pequenas apostas ou construir micro-SaaS, mas o objetivo de pulverizar risco. E quando a gente fala de geração de valor, eu comecei a buscar outros empresários, empreendedores que também tivessem essa mentalidade de criar e pulverizar riscos, mas não ter que passar por toda essa jornada de construir times, construir produtos, escalar empresas, porque é uma jornada que ela é bacana, ela é uma experiência muito legal, mas ela é muito cansativa. E eu não consigo me ver fazendo isso por mais 10 anos. E é por isso que eu decidi ir pelo caminho das pequenas apostas. Então, quando a gente procura pessoas que têm experiência e estão montando estruturas como a minha, a gente se depara com o que o pessoal está chamando de business influencers, que são esses influencers de negócios. Opa! Pera aí, uma rápida pausa aqui, rapidinho, mas eu quero te falar sobre o nosso patrocinador deste vídeo, né? Que é o Crispy, é um SaaS francês, totalmente bootstrap, ou seja, não pegou investimento, que é uma das coisas que eu prego muito para esse mundo de micro-SaaS, né? E são empreendedores fantásticos e uma ferramenta fantástica como um todo que eu acabo usando no meu dia a dia. Se você não conhece o Crispy é uma ferramenta de chat que você pode inserir ela em todos os seus micro-SaaS ou os seus produtos, em todos os seus sites, na verdade, que ela funciona não só para te ajudar com o suporte, como ela também te ajuda com o marketing, a montar gatilhos, canais e muito mais. Eu uso o Crispy em todos os meus produtos, porque a verdade é que, sinceramente, eu acho a ferramenta fantástica.
eu acho um preço super acessível e eu substituí pelo menos 4 ou 5 ferramentas diferentes que eu tinha para fazer a gestão de todos os meus produtos por uma única ferramenta, e esse inclusive foi um dos maiores motivos pelo qual eu acabei fechando parceria com o Cruise, porque eu realmente acredito que a ferramenta ela é muito boa e ela faz uma baita diferença para quem tem múltiplos produtos que nem eu. Aqui na tela vocês podem ver a foto de um amigo meu também, membro da nossa comunidade, o Luiz Zaca. O Luiz, por exemplo, ele começou a jornada dele como um produtor de conteúdo meio período enquanto ele trabalhava numa empresa. A ideia do Luiz era criar uma newsletter que ele pudesse ter uma fonte de renda recorrente e futuramente até virar um full-time job para ele. E olha só, abrindo um rápido parênteses, o Luiz conseguiu em menos de um ano, a newsletter dele já paga o salário dele integralmente e do seu sócio também para ele estar full-time no negócio. Mas a moral da história é que o Luiz, ele tem uma visão muito clara do que é ser esse business influencer e ele fala sobre esses business influencers. E como vocês podem ver aqui essa foto do Luiz, ele diz o seguinte, que esses business influencers, eles co-criam conteúdo, eles criam nichos, eles criam movimentos, eles criam comunidades, porque no final do dia, independente do movimento de liderança que essa pessoa puxa e constrói, ela também tem uma bagagem e ela também produz essa geração de valor, usando essa bagagem pessoal, e esse valor, ele acaba movimentando muitas pessoas em torno do mesmo propósito. E quando a gente começa a falar desses caras, me vem vários nomes de empreendedores que eu fui me deparando na minha carreira, que seguem a mesma política do que a minha, de construir o que eles chamam desses one-man business, ou melhor ainda, one-man million business, que são negócios milionários de um homem. É muito charmoso esse nome, né? Mas será que isso dá dinheiro de verdade? Quando eu fui pesquisar, eu me deparei com esse primeiro empreendedor chamado Dan Cole. E o Dan, cara, o Dan é uma lenda. Ele é uma lenda. O Dan, ele foi o primeiro empreendedor de fato, esse business influencer, que eu encontrei que ele prega essa metodologia do One Man Million Business. Inclusive, ele tem um livro que ele fala especificamente sobre isso. O Dan, em 2023, ele faturou $800 mil sozinho, sem funcionários. E o Dan, ele não só produz conteúdo, como ele também tem um livro, ele também tem um SaaS, ele também tem outros negócios, o qual ele pulveriza a fonte de receita dele. E diferente de influenciadores tradicionais que buscam viver só de patrocínio, o Dan, no caso, nem pegou patrocinador para os conteúdos dele. Seguindo também, além do Dan, outro empreendedor que eu admiro demais, que hoje fatura aproximadamente $3 milhões por ano, é o Justin Welsh. O Justin, ele é um dos top influencers do LinkedIn e ele cresceu demais lá e ele pulverizou também todo o conteúdo dele. Então, o que esses empreendedores têm em comum é que eles geram um conteúdo absurdo de bom e eles fazem essa geração de valor para essas pessoas e as pessoas concordam com esse valor gerado para elas, elas adoram esse valor gerado, que normalmente vem através de conteúdo, e depois eles começam a trazer pessoas e monetizar outros tipos de gerações de valores. No caso do Justin Welsh, por exemplo, ele também tem e-books, ele também tem cursos, ele também tem mentorias, ele também está montando um SaaS dele. Então, esses empreendedores, eles estão montando estruturas com várias pequenas apostas e eles estão fazendo isso sem equipes, sem funcionários, sem escalar absurdos as operações ou captar investimentos, mas porque eles querem construir negócios alinhados com seus objetivos pessoais. E o mais legal de tudo isso é que esses empresários / empreendedores / criadores de conteúdo, eles se focam demais nesse criação de um sistema, né, que eles chamam de framework, ou de, a gente pode chamar aqui até, que eu vejo muito influenciador falando no Brasil, como um sistema, né? Eles sistematizam esse framework deles. E quando eu comecei a entender esse conceito inteiro, eu comecei a aplicar isso para minha estrutura também. Hoje eu tenho o meu e-book, né? Então as pessoas entram na minha comunidade, se elas querem entender o que é microsas, elas têm um e-book à disposição. Esse e-book também me gera uma renda recorrente mensal. Normalmente ele sempre fica na faixa de R$1.500 a R$2.500 por mês, geração de receita para mim, líquida. Além desse e-book, eu tenho a minha comunidade privada, que também traz um faturamento bacana. Também tenho 2 microsas, também tenho outros infoprodutos. Eu também tenho até canal de doação na minha newsletter, que me gera aproximadamente R$1.000 por mês. Então, eu também entendi esse conceito de nunca parar de gerar valor, mas de pegar os problemas que as pessoas ao redor do meu conteúdo têm e transformar esses problemas em produtos para que eu possa resolver o problema dessas pessoas e monetizar eles de alguma forma. E não só eu, como Justin Welsh, como Dan Cole, como diversos outros empreendedores, que eu vou dar vários exemplos aqui no vídeo, também estão indo por esse framework chamado de One Man Million Business. E pessoalmente eu gosto muito dessa estratégia, porque ela é uma estratégia que consegue trazer inúmeros benefícios, como por exemplo, você não ter que depender de terceiros para nada. E eu gosto muito desse modelo, porque ele está muito alinhado com
com o meu objetivo pessoal, que é ser esse empreendedor trabalhando na economia criativa, gerando esse valor para vocês, também ganhando dinheiro para eu também poder ter a vida que eu sempre almejei. O que todos esses empreendedores têm em comum é que eles não só têm esse framework, como eles também criam esse framework normalmente para um nicho muito específico. Então, que nem essa foto que eu tô mostrando para vocês, é de um rapaz chamado Daniel Vassallo. O Daniel tem uma comunidade chamada de Small Bets, ou seja, pequenas apostas. E ele prega justamente essa ideia que eu tô falando para vocês de pulverizar a sua fonte de receita ou o seu risco em diversas pequenas apostas. E o que todos esses empreendedores têm em comum, Dan Cole, Justin Welsh, Daniel Vassallo, é que todos eles buscam criar uma forma de monetizar enquanto eles ainda geram um valor absurdo para as pessoas. Porque no final do dia, o que todos querem é pulverizar a sua fonte de receita. Se você chegou até aqui no vídeo e entendeu esse conceito e tá pensando, beleza, agora na prática, como eu faço isso? O que é pulverizar? Então vamos pegar aqui o framework que eu acredito que é e talvez você possa adaptar ele à sua realidade. Pensa comigo. Você achou um nicho. Você achou um nicho no qual você adora falar, você é bom no que você fala, você tem bagagem já, vivência nesse nicho. E é um nicho que não importa se é um nicho que já existe há muitos anos, é um nicho novo, se ele é grande, ele é pequeno, não importa. Mas você é muito bom naquele tema lá. Por exemplo, eu sou muito bom em montar startups, em SaaS, micro SaaS. Eu sou muito bom nisso. Então, eu achei esse nicho, né? Eu me encontrei nesse mercado. Você se especializa nesse nicho. Ou seja, você começa a produzir conteúdo. Você vai lá, escreve uma experiência, um estudo de caso, o que você aprendeu, o que você passou. Você traz pessoas baseado nas dores em comum que elas têm, nas respostas em comum que elas buscam, nos mesmos sonhos, nos mesmos objetivos e assim por diante. O terceiro passo é que você começa a fazer essa geração de valor de forma autêntica, sem de fato esperar nada em troca. Ou seja, produzir conteúdo, mas um conteúdo bom e autêntico para essas pessoas. Você entende a dor delas, entende a jornada dessas pessoas e você monetiza fazendo produtos que ajudem a essas pessoas irem de 0 a 1. Exemplo, meu e-book de como validar uma ideia de micro SaaS. Basicamente, mais de 40% das pessoas da comunidade de micro SaaS estão ainda nessa etapa de validação de ideia. Então, eu fiz um produto topo de funil a um ticket de R$97, ou seja, super aceitável para todo mundo, onde eu ensino as pessoas, literalmente, todo o conceito de micro SaaS e todo o conceito de validação de ideia. Depois, como quinto passo, você começa a diversificar essa produção de conteúdo em múltiplos canais ao mesmo tempo. Ou seja, você achou um canal, achou um público-alvo, achou um nicho, achou uma proposta de valor, achou uma dor, resolveu ela. Uma vez que você fez esse trabalho, você começa a pulverizar o seu framework de produção de conteúdo, que eu tenho um vídeo super legal, que nem eu falei aqui no começo desse vídeo, que vocês podem olhar esse meu framework, e aí vocês começam, de fato, a construir um portfólio de pequenas apostas. Mas existe um outro framework também, aplicando essa estrutura que eu falei agora, que é o framework dos cassinos desenvolvedores. Que eu também tenho um vídeo aqui no YouTube que, inclusive, é um dos meus favoritos. Mas o cassino desenvolvedores, basicamente, ele consiste em você produzir micro SaaS e você produzir conteúdo fazendo um building public desse micro SaaS. Ou seja, você lança um micro SaaS, você mostra para as pessoas como você fez o micro SaaS, você joga ele no mercado. Faz outro micro SaaS, joga ele no mercado. Faz outro micro SaaS, joga ele no mercado e fica nesse ciclo de produzir produto, produzir conteúdo, produzir produto, produzir conteúdo. Quem faz isso muito bem? Por exemplo, Rafael Almeida, no Café Apps, Thiago Costa, Simon Royberg, por exemplo, Badu, enfim, Dani Postma, Peter Levels, Tony D. Cara, são nomes que só me vieram à cabeça aqui enquanto eu tô gravando esse vídeo. Então, na verdade, no Brasil, ainda caminha meio tímido esse framework, ou os empreendedores que fazem isso de fato. Mas lá fora, a galera já tá fazendo isso com muita potência. Então, esse cassino dos desenvolvedores, alinhado a essa estrutura dos 5 pontos que eu falei, é um modelo que, por exemplo, funcionaria muito bem para você construir micro SaaS, produzir conteúdo sem necessariamente você escolher um nicho muito específico, porque na verdade você está escolhendo um público muito específico e a partir daí você começa a descobrir o seu nicho. E se você é um infoprodutor ou um influencer e você já tem audiência, cara, fica mais fácil ainda de você entrar nessa metodologia, fica mais fácil ainda porque você já tem canal de distribuição, você já tem audiência e aí você já provavelmente já tem 1 ou 2 infoprodutos e aí você só precisa agora começar a construir um portfólio de micro SaaS e começar a pulverizar a sua aposta também. Então, galera, eu hoje, se eu fosse começar, eu não só faria por esses caminhos, como eu vou dar 3 exemplos de outros caminhos que eu faria para iniciar essa jornada. Ou você se foca em montar um micro SaaS que pode ser a sua nave mãe e ele vai te gerar receita para você ter caixa para investir em outras coisas, ou
você lança vários micro SaaS, fazendo build in public, pulverizando então esses projetos, produtos para diferentes públicos e vai vendo o que cola ou não cola, ou você começa produzindo conteúdo, que é o caminho que eu fiz, produzindo conteúdo genuíno, autêntico, gerando esse valor, e aí na sequência eu fui montando outros produtos e montando os meus micro SaaS também. A mensagem, galera, é muito clara. Se você tá até aqui no vídeo, é porque você também tem essa mentalidade de pulverizar e ter várias pequenas apostas. E se você chegou até aqui, eu deixo para você a seguinte mensagem: comece. A parte mais difícil é começar. Comece produzindo o seu primeiro artigo. Comece se desafiando a produzir um artigo por 3, 4 meses, toda semana. Comece lançando um micro SaaS, se desafie a lançar um micro SaaS em 30 dias. Comece saindo da sua zona de conforto, que é isso que vai te levar para dar o próximo passo. Comece não se cobrando muito, que você não está conseguindo faturar mais de R$500, mais de R$1.000. E lembre-se que construir um portfólio de pequenas apostas exige consistência, exige paciência e que as coisas tomam tempo para elas iniciarem e caminharem, principalmente quando a gente trabalha com produção de conteúdo. Atualmente, meu portfólio de pequenas apostas vai fazer 2 anos em alguns meses agora e finalmente ele está começando a me trazer renda o suficiente para eu talvez considerar viver integralmente desse portfólio e não ter atividades que sejam remuneradas, como consultorias, por exemplo, para eu pagar minhas contas. Então, tudo uma questão de perspectiva, de tempo e muito esforço, beleza? Galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, que tenha te dado bons insights e que vocês consigam construir o seu portfólio de pequenas apostas. Eu vou estar aqui torcendo genuinamente por você, beleza? Te vejo na semana que vem. Até mais!